Olá, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos unir a nossa fé. O Senhor Jesus disse que onde houver dois ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Então Ele está aqui e está aí. E se você crê, conta para Ele onde está a sua dor. Na alma, no espírito, como está a sua vida, como está o seu coração. Pare o vídeo e desabafe com Deus. Conte tudo em detalhes, tudo para o Senhor Jesus. E agora, se você crê e quer dar a sua vida para o Senhor Jesus, então Ele passa a cuidar de você. Deus já cuida, já guarda, mas Ele quer habitar em você. Então, se você deseja entregar a sua vida para Ele, então ordene que esse mal saia da sua vida, porque a decisão de entregar a sua vida, a sua alma para o Senhor Jesus é sua. Você é livre, não importa o que você fez até hoje. O que importa é o agora. Se você está disposto a submeter toda a sua vida à vontade de Deus, então ordene que o mal saia da sua vida e seja livre. Em nome do Senhor Jesus. E entregue a sua vida, o seu coração nas mãos do Senhor Jesus. Deixe Ele ser o Senhor da sua existência. E se você crê, agradeça a Deus, respire fundo e diga amém. Graças a Deus. Pessoal, vamos meditar sobre esse assunto, que Deus possa falar conosco, nos dar sabedoria, entendimento, direção e mostrar a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável para nós. Aonde a sua vida vai sem o Espírito Santo? Muitas pessoas correm atrás de tudo nessa vida. De repente, estão até dentro de uma igreja, de uma instituição, tem um título, pastor, bispo, diácono, presbítero, seja qual for o título, mas a pessoa não nasceu de Deus. Receber o Espírito Santo não é só batizar nas águas. Batismo nas águas é um, batismo com o Espírito Santo é outro batismo, e o batismo de fogo é outro batismo. Então, as pessoas pensam que o batismo no Espírito Santo é falar em línguas. Línguas é um dom que Deus dá para quem Ele quer. Outros pensam que a pessoa põe a mão nela, ela cai no chão. Não, o Espírito Santo não te deixa inconsciente. O Espírito Santo te deixa mais consciente ainda da sua real condição, do que você deve fazer. E Ele é sabedoria, Ele é entendimento, certo? Inteligência. Então, se você sente o vazio, não importa o seu título, não importa quem você foi até hoje, se você é uma pessoa de influência, conhecido no meio evangélico, você precisa receber o Espírito Santo. Se você não é completo, se você busca ainda preenchimento, sentido para a sua vida, você não está saciado, a sua alma não está saciada, diferente de passar guerras, né, pessoal? Mas se você não teve o seu encontro pessoal com Deus, não nasceu do Espírito de Deus, da água do Espírito, e não recebeu o Espírito Santo, aquele dia que marcou a sua vida, que Deus te deu a certeza, e os frutos mostram que o Espírito Santo habita em você, então você precisa se entregar. Olha o que o Senhor Jesus disse em João 15,5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode ser líder evangélico, você pode ser líder religioso, você pode ser famoso ou não, não importa. Deus não condena ninguém ainda, né? É a pessoa que se condena, mas ainda Deus, Ele está com a misericórdia, com a mão estendida, e Ele quer salvar você. Então, tiver de abrir mão de título, abra mão. Lá na frente Deus te usa novamente. Comece de novo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Se batize novamente, se o primeiro foi apenas um banho. Se você não nasceu de Deus, se batize, porque o Senhor Jesus é o nosso modelo. Ele foi batizado nas águas e em seguida recebeu o Espírito Santo e foi para o deserto, batismo de fogo. Então, aquele que entrega a vida de fato e de verdade ao Senhor Jesus, que entrega o controle da sua cabeça a Ele, submete a sua cabeça à vontade dEle, à palavra dEle e crê, não é por mérito, é a pessoa crer. O Senhor Jesus pagou o preço. Então ela se entrega, ela recebe o Espírito Santo, que é a presença de Deus dentro dela. E se você crê, você pode receber o Espírito Santo agora. Nós vamos orar já já e é a sua entrega. É Deus e você. Abra mão do que eu tiver de abrir. Ah, mas vão falar de mim. Parece que eu já sou uma pessoa de Deus, eu prego para milhares, para muitos, eu já tenho uma fama na igreja. Abra mão disso tudo. O que importa no final vai ser você, a sua alma, né? Que é você e o dono dela. E se você está na igreja, faz muitas obras, conhece a palavra, é uma pessoa boa, não importa o quão bom a nível da sociedade, aos olhos humanos você é, paga suas contas e tal. Você precisa do Espírito Santo. Esse vazio que está dentro de você só vai acabar quando Deus, o Senhor Jesus, te batizar com o Espírito Santo. Encher você, preencher a sua alma, porque o vazio é do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher. Deus nos criou assim, com essa sede de ser completo. E se você deseja ser completo, se entregar, vai abrir mão do que tiver de abrir, do título que tiver de abrir,
e vai entregar agora toda a sua vida de fato e de verdade ao Senhor Jesus, vai se batizar nas águas. Vou deixar os endereços onde você pode se batizar e que vão te ajudar a desenvolver o seu relacionamento com Deus, né? Então, feche os seus olhos, peça perdão a Deus e admita que você ainda não é completo, que você precisa dele, que você quer estar na videira, que você quer ele dentro de você. Peça perdão pelos seus pecados. Não deixe acusação nenhuma do diabo te atrapalhar agora. É Deus e você. O Senhor Jesus já te perdoou. Confesse, peça perdão. Se tiver de consertar com alguém, depois conserte-se assim que você puder e fale tudo com Deus. Rasgue a sua alma. Seja sincero. Peça para o Espírito Santo entrar em você. Entregue-se de corpo, alma e espírito por inteiro, por completo. E se a sua entrega é total, é verdadeira, então seja cheio do Espírito Santo agora. Louve e adore o nome santo do Senhor Jesus. Receba forças, porque o Espírito Santo te dá a certeza, não um sentimento, não uma emoção, não cair pelo poder, não, nada disso. É consciente, é verdadeiro, é uma entrega, é tudo por tudo, é 100%, e Deus derrama o Espírito Santo, não por medida, mas Ele preenche você. E se a sua entrega foi verdadeira, então tenha certeza que a vida eterna, o Espírito Santo habita dentro de você. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ser uma testemunha do Senhor Jesus a partir de agora. E vai poder ajudar outras pessoas que também achavam de repente que tinham o Espírito Santo, mas que ainda tinha o vazio dentro de si, que tinha depressão, que passava por momentos difíceis, né? Já há muito tempo e não entendia o porquê. Mas nós precisamos realmente entregar nossa vida para Deus e não viver no sentimento, só em canções, né? Não, nós temos que ter entrega, vida com Deus, relacionamento com Deus. E se a sua entrega foi verdadeira, então agora a sua vida é totalmente diferente, porque o Senhor Jesus encheu o seu ser, sem emoção, sem canção, sem choro talvez, mas com a certeza. Amém? Então seja agora uma testemunha do Senhor Jesus por onde quer que você for. E priorize o Espírito Santo, a palavra de Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento com Ele todos os dias. A vontade dEle acima de tudo, de todos os dias, porque é o melhor. Amém? Que Deus abençoe e uma ótima semana.